O meu milagre preferido é a criação. Porque tudo, se você parar para pensar, tudo que foi criado, Deus fez o universo, fez a nossa galáxia, Ele desenhou a posição da Terra frente ao Sol, para que o nosso planeta seja um planeta apropriado para a vida. Ele chamou à existência coisas que não existiam. Nós não viemos de uma explosão, nós nascemos do amor de Deus. E para essa criação que somos nós, todos os outros milagres se realizaram. Se você parar para pensar, desde o início, tudo que Deus fez foi para nós. Todos os milagres que Ele derramou foi para nós, para que pudéssemos ter uma vida consagrada, que pudéssemos ter uma vida vitoriosa, uma vida feliz, um paraíso, né? Paraíso esse que certamente foi corrompido, paraíso que veio a ser deturpado depois pelo homem. Em João 21, 25, diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Porque Jesus fez muitos outros milagres que não estão aí. Nós, com as nossas atitudes, é que provocamos o milagre. Nós, através do nosso buscar, é que ocasionamos esse milagre. Porque ele não acontece do nada. Você tem que ir atrás, você tem que correr. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Ezequiel 37. Essa passagem, eu creio que muitos já conhecem. É uma passagem muito linda. Eu tenho meditado nessa passagem. E há muito eu tenho pedido ao Senhor um pouco mais de esclarecimento acerca desse assunto. Fala sobre o vale de ossos secos. Vamos lá, no versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Olha que passagem linda. Ezequiel, assim como Daniel, ele era um escravo. Assim como nós somos escravos nesse tempo em que nós vivemos, porque nós não somos daqui, nós estamos escravizados aqui um tempo. Mas nós não somos daqui, nós somos espírito, e nós estamos alimentando esse nosso espírito para que possamos nos juntar ao Pai, para nos tornarmos uma só carne, para nos tornarmos o objetivo da criação, a finalidade pela qual Ele nos fez. Isso não foi real, foi uma visão, um sonho que Ezequiel teve, né? Mas naquele sonho, ele podia sentir até o cheiro, como a gente tem, às vezes nós temos sonhos que não são sonhos, são revelações, né? E nós precisamos reconhecer que Deus pode fazer aquilo que é impossível. Deus pode chamar à vida aquilo que não existe. Deus pode pegar um vale de ossos secos e dar vida. Ele sabe o que fazer, mas ele dá uma ordem a Ezequiel. Ezequiel, você vai profetizar sobre os ossos. Ele não falou, ele profetizou. Ele falou, não, Ezequiel, você. Porque Deus
ele faz o que é impossível, mas ele usa você, ele usa a mim para profetizar, para fazer aquilo que ele tem determinado sobre as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. E você tem que entender isso, que Deus é o milagre, mas você é o canal. É através da sua vida que Deus vai realizar milagres impossíveis. É através das nossas vidas que Deus vai chamar a vida, o vale de ossos secos que estão à nossa volta. Às vezes esse vale de ossos secos é o seu casamento. Às vezes esse vale de ossos secos é a vida de um pai, de um filho, de um esposo que está sequíssimo e que precisa de vida. E essa vida vai se tornar realidade através de você, através da sua profecia. Ele tem poder para fazer, mas instrumento é você. Por menor que seja, por mais pecador que seja, você é o instrumento do milagre. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: Deus vai usar você para fazer o milagre. Vocês que estão sozinhos, irmão, não precisa se preocupar não, fale para si mesma. Jesus está aí do seu lado. Para você que crê, hoje, nesta casa, tem anjos do céu, e eles estão aqui para entregar para vocês os milagres que vocês vieram buscar. Os anjos estão sobre vocês, e eles querem entregar o milagre para você. Basta você pedir e profetizar. Dando sequência, versículo 7. Então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, você é o milagre de Deus. Tudo que Deus fez, a terra, o universo, o alinhamento dos planetas, a posição do sol, foi para você. Para que na terra pudesse haver um paraíso, para que pudéssemos louvar e engrandecer o nome de Deus. Eu gostaria de contar um milagre aqui, um testemunho para vocês. Esse testemunho é da minha mãe. A minha mãe ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E aí, eu tenho 3 irmãos adotivos. Ela adotou 3 filhos. Ela queria tanto ser mãe, que ela falou que já que eu não posso ter, eu vou adotar. E eu tenho um irmão que é 2 anos mais velho que eu, aproximadamente, que nessa época minha mãe morava em Campo Grande, e ela andando na rua, ela olhou para uma lata de lixo, e ela achou meu irmão na lata de lixo. Uma criança, recém-nascida, jogada dentro de uma sacola de plástico. As formigas estavam comendo ele vivo. Tanto é que ele tem brotoejas em toda a pele até hoje, que é fruto disso, que nunca sarou. Ela pegou aquela criança, aquele bebê, ela amou tanto aquela criança, que ela acreditava que era um milagre de Deus, enviado para ela.
Ela amou tanto aquela criança, meu querido, que quando ele tinha 1 ano de idade, ela produziu leite no seio e amamentou ele. Nesse momento ela foi curada. Nesse momento, Deus entrou na vida dela e ela pôde engravidar de mim. Então eu sou um milagre. Eu sou o milagre da minha mãe. Vocês são um milagre de alguém. Alguém pagou horas de joelho para que vocês estivessem aqui hoje. Alguém pagou o preço por vocês. Vocês não estão aqui em vão, vocês não estão aqui à toa. Deus tem levantado um exército sobre a terra e vocês estão nesse exército. Vocês fazem parte desse exército. Então posicione-se. Tome o que é seu. Pegue o seu milagre. Uma das coisas que mais falamos com relação ao milagre, quando nós falamos de milagre, nós falamos de fé. Uma coisa está associada à outra, para ter um milagre tem que ter fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Por quem veio a primeira promessa de Deus, sobre você, Abraão, farei uma grande nação. Olha que profecia linda. Sara que não podia engravidar, e ele ficava naquela, meu Deus, será? Mas ele não teve dúvidas. Ele acreditou. E mesmo depois de velho, mesmo que o seu milagre demorou dezenas de anos, ele não desistiu, ele acreditou. Foi quando, resumidamente, ele teve Isaac, né, se não me engano. E ele profetizou sobre a vida de Isaac. Ele teve um filho só. Como que um homem que seria pai de uma grande nação pode ter um filho só e continuar ainda tendo fé? Mas ele acreditou. E ele profetizou sobre a vida de Isaac: meu filho, através de você haverá uma grande nação, acredite. Isaac acreditou. Isaac teve Jacó. Coisa linda. Esaú deveria ser o herdeiro. E por que não foi? Sobre quem Isaac profetizou? Não foi sobre Jacó? Isaac profetizou sobre Jacó. Está na Bíblia. Jacó teve 12 filhos. Os 12 filhos foram as 12 tribos de Israel. Tribo essa que depois Davi uniu e formou a grande nação de Israel. O milagre se realizou. A profecia se cumpriu. Deus não está aqui para mentir, nem para brincar. Deus, quando fala, Ele cumpre. A minha mãe, essa Bíblia aqui é dela. Era dela, que Deus a tenha. Tem aqui escrito aqui o nome dela, que essa Bíblia pertence a Evandir Márcio Mendonça, em 2010, há 14 anos atrás. Há 14 anos atrás, ela colocou o joelho no chão e falou: meu filho vai ser um pregador da palavra de Deus. Ela profetizou sobre a minha vida. É uma pena que ela não esteja aqui hoje para ver a profecia dela se cumprindo. Não importa, meus irmãos, se vai demorar 10 dias ou 10 anos. Deus não falha. Deus não mente. Falando de Jacó, tem uma passagem muito linda sobre Jacó. Uma passagem que eu gosto muito de lembrar. Que é quando ele esteve em Peniel. Diz a Bíblia, Gênesis 32:30. Chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó não era para ser ele. A promessa não estava em cima dele.
Mas quando o pai dele profetizou sobre a vida dele, a promessa que era para ser do seu irmão, passou a ser dele. Ele era meio relapso. Ele devagou um pouco. Diz a Bíblia que ele ficou 7 anos servindo para poder ter uma esposa, depois mais 7 para poder ter a outra. Enfim, lá em Peniel, ele creu. E naquele lugar ele teve uma visão que havia uma escada para o céu. E que naquele lugar subiam e desciam os anjos. E o que ele fez? Ele foi lá e segurou um anjo. E agarrou o anjo. E falou assim: eu não deixo você sair enquanto você não me der o meu milagre. Segure o seu anjo. Agarre nele. Não deixe ele sair daqui hoje sem entregar o milagre que você veio buscar. Os anjos do Senhor estão aqui para entregar o seu milagre. O seu milagre pode ser a restituição de um casamento. O seu casamento pode estar fracassado. O seu filho pode estar nas drogas. O seu marido pode ser um alcoólatra. Mas Deus pode te dar o milagre. Se você acreditar de todo o seu coração. Pode ser que você não veja como a minha mãe não viu. Mas o milagre vai acontecer. Em Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé. Eu acho muito linda essa passagem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que se esperam, que não se vê, mas que se espera. Se espera como? Sentada? Não, se espera buscando a Deus, se espera acreditando, se espera orando, indo ao monte, participando das campanhas da igreja. No versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de reconhecer por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A fé é o objetivo, a fé é o processo. É preciso tempo, dedicação todos os dias. Nós devemos entregar as nossas vidas na presença de Deus todos os dias. Nós devemos profetizar sobre aqueles que estão do nosso lado. Nós devemos acreditar, tomar posse do nosso milagre, se posicionar. Os filhos de Deus, nós somos guerreiros. Nós fazemos parte de um exército. Se você não é o general, você é o comandante, você é o capitão, que seja um mero soldado. Mas posicione-se. Porque nós sabemos. Daniel, o pastor até citou aqui o caso de Daniel, a irmã Glória também. Que Daniel, ele pediu a bênção para o Senhor. E Deus disse que no primeiro dia que ele pediu a bênção, o milagre, ele já teve resposta. Mas por que o anjo não conseguiu chegar até Daniel com a resposta? Por causa da guerra, da batalha espiritual. Porque a nossa luta, é até um bordão falar isso para vocês, os senhores que são crentes. Todos sabem que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue. A nossa luta é travada no reino espiritual. A nossa luta é contra as potestades,
é contra os dominadores que dominam esse mundo. Está na Bíblia, eles dominam esse mundo. Nós, através da cruz, através da mensagem da cruz, temos autoridade sobre esses dominadores, sobre essas potestades. Pegue o teu anjo, segura ele, não deixe que ele vá sem entregar o seu milagre. Acredite, você pode voltar a sonhar o que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para você. Muitas vezes nós deixamos os projetos, os nossos projetos que Deus colocou no nosso coração para trás, e passamos a ser cegados pelo inimigo, passamos a ser obstruídos pela nossa falta de fé. Tome a atitude que um crente deve ter. Olhe para a Bíblia, para a palavra de Deus, aqui estão todas as respostas. Muitas vezes nós deixamos de ler a Bíblia para ir assistir a Netflix. Muitas vezes deixamos de ler a Bíblia para ficar de fofoca no WhatsApp. Quanto tempo você tem se dedicado para o seu milagre? Para a realização do seu milagre? Os milagres de Deus, Deus já mandou para nós. Aquela oração que você fez pedindo, Deus já mandou a resposta. Agora nós temos que lutar, nós temos que dar força para o nosso anjo que está chegando com a nossa resposta, nessa luta que é travada no reino espiritual. Porque se nós não alimentarmos a nossa fé, se nós não fizermos tudo aquilo que Deus pede para fazermos, orar, jejuar, você tem que crer. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Você tem que profetizar sobre o seu milagre. Você é o milagre. Você é o principal milagre de Deus. Deus criou tudo o que há para você. Deus chamou a vida. Será que esse vale de ossos secos não é você mesmo? Será que a sua vida está tão seca que você não consegue nem acreditar mais que milagres são reais? Nós que somos cristãos, vivemos através do milagre. Sem o milagre nós não somos nada. Mas Jesus falou que nós somos mais do que vencedores. Deus já derramou o milagre sobre a sua vida. Basta você tomar posse desse milagre. Profetiza sobre o seu milagre. Profetiza, ó ossos secos. Você vai ter vida. Profetiza que o Espírito Santo vai entrar na sua casa. Sobre a vida do seu irmão. Sobre a vida do seu marido, do teu filho. Sobre a salvação de um ente querido. Sobre o seu emprego. Você tem sido um milagre lá no seu trabalho. Eu costumo dizer que quando a gente vai trabalhar, sempre disse isso na minha vida profissional, não basta você fazer o seu serviço, você tem que fazer mais, você tem que fazer melhor, você tem que fazer algo que ninguém está fazendo, você tem que ser diferente. Romanos 12 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Jovens, vocês têm renovado a mente de vocês. Vocês têm renovado o espírito que está dentro de vocês. Vocês têm alimentado esse espírito. Você tem dado força para a sua batalha espiritual. Ou não? Depois eu oro, depois eu vejo isso. Depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia. Não é comigo isso aí que ele está falando, não. Cadê? Você está vivendo a vida que você planejou? Você está vivendo um milagre que você planejou? Se não, por quê?
Você está fazendo algo para que esse milagre se materialize na sua vida? Você está profetizando sobre a vida dos teus filhos? Sobre a vida do teu marido? Marido, sobre a vida da tua esposa? Ah, ela é a melhor cozinheira do mundo. Mesmo que o arroz queime, que o bife sapeque, né? Mas é o teu milagre. É o milagre que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua vida. Eu demorei 14 anos para ser o milagre da minha mãe. Talvez, não por culpa dela, porque Deus tem a hora de fazer as coisas. Talvez o seu milagre não se realizou, não é culpa sua. Mas nem por isso você vai ficar sentado, olhando sem fazer nada. Porque nós estamos em uma batalha espiritual. Todos os dias, quando você sai na rua, o mundo está chegando ao fim. Isso vem sido falado já há muito tempo. Mas se você olhar os meios de comunicação, como aconteceu no Rio Grande do Sul, tem acontecido diferente em outros lugares. Os Estados Unidos teve um calor de 50 graus esses dias. Pessoas morreram sufocadas. Outros lugares, frio excessivo. O que é isso, meus irmãos? É a palavra de Deus se cumprindo. É Jesus que está voltando. Agarre o teu anjo. Mesmo que ele desloque a sua coxa, como fez com Jacó. Depois daquele dia, uma coisa linda que eu acho, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Pronto, a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Ali se cumpriu a promessa que foi feita a Abraão há centenas de anos atrás. E hoje nós vivemos o fruto daquela promessa. Hoje nós somos os gentios que vivemos também, tomamos parte da salvação em Cristo Jesus, porque Ele veio para aquele que era deles, mas eles o rejeitaram. Mas nós não o rejeitamos, nós abraçamos a cruz, e nós pregamos o milagre da cruz todos os dias, porque só no milagre da cruz é que nós podemos ter redenção. É só no milagre da cruz é que nós podemos nos banhar no sangue de Jesus Cristo. Hoje vai fazer, ontem fez 5 meses, graças a Deus que eu estou limpo, né? Ganhei uns quilinhos, estou mais lindo agora, né, pastor? Mas nos primeiros dias eu tive muitos sonhos. Eu sonhei, a serpente tinha 50 metros de comprimento e 3 metros de diâmetro. Eu sonhei sendo devorado por lobos. Mas um sonho muito real que eu tive, eu sonhei que estava no inferno. Acho que eu já contei isso aqui no meu testemunho. E aquele sonho foi apavorante, eu fiquei apavorado. Eu sabia que era um sonho, eu queria só acordar. Mas eu estava lá no inferno, junto com o diabo, rodeado pelos diabinhos. E naquele momento eu não conseguia falar. E eu sabia que aquilo era uma visão. Eu sabia, porque o diabo não queria me soltar. E eu clamei em pensamento, e fui clamando em pensamento pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode te livrar das mãos do Satanás. Só aquele sangue que foi derramado na cruz pode trazer a nossa redenção e o nosso milagre. Então vamos proclamar esse sangue sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos. Vamos erguer as mãos e vamos profetizar sobre aqueles que nós amamos. E nós encontraremos a salvação. Nós encontraremos a vitória. Agarre-se ao anjo. Os anjos do Senhor estão nesse lugar. E eles querem entregar para vocês milagres.
Então, restauração. Você quer ser restaurado? Peça para Deus. Você quer voltar ao primeiro amor? É uma coisa linda, uma coisa fantástica. Eu ainda estou nele, graças a Deus. É uma coisa incrível. Você se agarra e faz de tudo para não perder e nem se apartar dele. Porque é muito suave a presença do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, sobre ele veio o Espírito Santo em forma de pomba. E eu creio que essa mensagem é muito clara. Que o Espírito Santo, ele é sensível e delicado como um pássaro. Se você fizer assim, ele se espanta e vai embora. Então nós devemos ter muito cuidado para não espantar o Espírito Santo das nossas vidas. Se você pecar, se você se manter no pecado, você vai espantar o Espírito Santo. E nós não queremos isso. Profetiza, meu irmão, sobre o seu milagre. Peça para Deus que o Senhor vai abrir as portas do céu. Deus vai derramar sobre as nossas vidas uma porção diferenciada do Espírito Santo.